Olá, muito bom dia para você. O AB1 dessa sexta-feira está no ar a partir de agora. Hoje é dia 13 de março de 2026 e vamos às informações dessa edição. Ao vivo com a gente tem Franklin Portugal, Joel Almeida e Fábio Gomes. Franklin vai trazer informações atualizadas sobre o grande incêndio que atingiu 4 galpões aqui em Caruaru nessa quinta-feira. Bom dia para você, Franklin. Muito bom dia para você, Eliakim. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. Ainda há muito trabalho por parte das equipes do Corpo de Bombeiros. A gente imaginava, que a sexta-feira poderia aí oferecer um panorama diferente aqui na Avenida José Rodrigues de Jesus, mas ainda há muito trabalho. A fumaça ainda domina um pouco aqui da paisagem e esse trabalho é para controlar muitos focos de incêndio, porque há muito material que acaba servindo para a propagação das chamas. A gente está acompanhando tudo aqui na edição desta sexta-feira do AB1, voltando daqui a pouco com mais informações a respeito de tudo que vem ocorrendo, na verdade desde ontem, 12h30, Eliakim. Ok, Franklin. Joel também vai trazer informações sobre esse incêndio impressionante, porque o clima de preocupação por lá continua, não é isso, Joel? Bom dia. Bom dia, Eliakim. Bom dia também para você que está junto da gente aqui no AB1. Preocupa muito porque o Corpo de Bombeiros ainda faz esse trabalho de rescaldo para tentar diminuir as chances desse fogo voltar. Ainda tem focos de incêndios nas lojas, nos galpões e há risco também de desabamento. Um trabalho aí que já dura quase 24 horas, ainda há muita fumaça, muita fuligem por aqui e o Corpo de Bombeiros não para de trabalhar. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui, falando sobre o incêndio. Olha aqui. Tá certo, Joel. Fábio vai falar sobre um grave acidente que deixou 2 pessoas mortas em Belo Jardim. As vítimas eram avó e neto. Fábio, bom dia. É isso mesmo, Eliakim. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de sexta-feira. Infelizmente, uma fatalidade que foi registrada na BR-232 na noite de ontem. Essas vítimas, elas estavam trafegando em uma cinquentinha, esse ciclomotor, como é popularmente conhecido aqui na nossa região. E essas vítimas, elas acabaram sendo atingidas por uma caminhonete, foram arremessadas desse veículo e depois foram atropeladas por outra caminhonete que passava também na via. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre esse caso, Eliakim. Ok, combinado. Fábio, Joel e Franklin, até já aqui no AB1. Mas hoje também tem leveza aqui na telinha da TV Asa Branca. Tem a abertura da nova temporada do AB1 nas escolas. Almir Villanova deixou o estúdio para ir até o Centro Municipal de Educação Infantil, artista plástica Luísa Cavalcante Maciel. Cadê você, Almir? Bom dia! Meu caro Eliakim Oliveira, é claro que eu estou aqui, meu amigo, no meio da criançada, no meio aqui desse espaço dedicado ao futuro, hein? É aqui que a vida começa, ó. É junto dessa turminha que a vida começa. O futuro da nossa sociedade, o futuro da cidade, tá aqui, ó, guardado nesses coraçõezinhos e nessas cabecinhas também. Então daqui a pouquinho a gente vai chegar para mostrar como é o dia a dia por aqui, como é que essa turma se diverte, o que é que eles aprendem, como é feito esse processo de desenvolvimento. É uma criançada daquelas. Ó, são mais de 400 crianças, hein? 420 crianças, de bebês até crianças com 5 anos e 11 meses, enfim. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para mostrar esse pequeno grande universo aqui na telinha do AB1. Viu, Kim? A gente volta já! Tá combinado, Almir. Até daqui a pouco, já deu para perceber. Tá muito animado o AB1 nas escolas de hoje, né? Até já, Almir! E sexta-feira, claro, é dia de música aqui no AB1, porque tem som e sotaque. A gente vai conferir o forrozinho arretado de Targino Gondim. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa se botei mais uma estação. É no seu AB1 que tá só começando.
Agora 11 horas e 50 minutos, o incêndio registrado em uma loja de utilidades no bairro Indianópolis, aqui em Caruaru, tem risco de colapso estrutural. Desde ontem que o trabalho dos bombeiros é realizado sem interrupções. Franklin Portugal está ao vivo no local onde tudo aconteceu. Tem as informações atualizadas para a gente agora aqui no AB1. Franklin, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Eliakim. Boa tarde a todos que nos acompanham no AB1. A gente fala aqui, ao vivo, deste trecho da Avenida José Rodrigues de Jesus, bem perto, né, da UPA estadual, bem perto também do Hospital da Mulher, onde a gente se depara, né, com o aumento agora, nesse momento, o aumento da fumaça, né, que aqui pela direção do vento vem aqui também para o nosso lado. Esse incêndio que atingiu primeiramente a loja de utilidades, esse galpão aqui mais ao centro das imagens aqui no registro do repórter cinematográfico Adelson Siqueira, mas esse fogo aí se espalhou deste galpão aqui mais ao centro da loja de utilidades para outros galpões, ao todo 4 que foram atingidos, né? E o Corpo de Bombeiros, a partir do momento que foi acionado ontem, já entrou em ação aí, né, para o combate às chamas, um trabalho que, como se vê, não é nada fácil, né? Conter na totalidade os focos de incêndio. Então, são horas e horas de trabalho exaustivo com grupos de bombeiros militares atuando em revezamento para poder impedir que a situação fuja do controle. Fugir do controle justamente esse fogo se espalhar e atingir, por exemplo, áreas residenciais que ficam aqui no entorno da área desses galpões aqui. Então, os moradores, centenas deles, receberam a solicitação para sair das casas por conta da fumaça tóxica que também se dirige para esses pontos residenciais aqui na Avenida José Rodrigues de Jesus. Então, há esse trabalho por parte dos bombeiros militares. Houve também a preocupação, num primeiro momento, do corte do fornecimento de energia elétrica para que os bombeiros pudessem atuar com segurança, né? Então, esse corte no fornecimento de energia elétrica, claro, acabou afetando no primeiro momento milhares de pessoas nesta área aqui de Caruaru, no bairro Indianópolis, portanto, aqui na Avenida José Rodrigues de Jesus. Mas como foi essa ação, como foi esse trabalho pela noite e pela madrugada? Então a gente vai ter a oportunidade agora de acompanhar o registro desse trabalho do Corpo de Bombeiros. Vamos conferir. A madrugada foi de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros. Já são mais de 20 horas de incêndio. Os números impressionam. Cerca de 40 bombeiros militares foram mobilizados e mais de 650 mil litros de água já foram utilizados nas ações de combate. As chamas seguem concentradas na área dos galpões e as equipes permanecem em combate defensivo com foco na preservação das edificações vizinhas. Conforme os bombeiros, existe o risco de colapso estrutural pelos danos provocados pelo fogo. A condição de colapso das edificações ela já foi identificada, porque houve colapso preliminar, principalmente da estrutura de telhados. Isso já aconteceu em 2/3 dos galpões. Praticamente 2/3 dos galpões os telhados acederam. O que a gente está tentando evitar agora é o colapso das faces, das paredes laterais, que elas não são alvenaria estrutural, são alvenaria de fechamento simples. E aí eles têm um risco de vulnerabilidade maior. Então a ação nossa é eminentemente defensiva. Em relação à água, a equipe do Corpo de Bombeiros está recebendo apoio, inclusive, da Prefeitura, hein? Não há em nenhum momento a interrupção relacionada ao abastecimento de água, porque a gente fez o sistema peão, ou seja, a gente tem um rodízio de pontos de abastecimento. Então, a exemplo, muitos carros-pipas, eles têm abastecimento por sistemas de bombas elétricas, mas a rede elétrica do local está cortada, então a gente não conseguiria fazer essa conexão. Então, a gente conseguiu um ponto de energia um pouco mais distante, está sendo bombeado a água de um dos caminhões para alimentar os outros caminhões, mesmo com esse manejo. Então, todas essas dificuldades, todas essas peculiaridades, elas estão sendo compensadas exatamente com a dinâmica da estratégia que está sendo adotada. Para auxiliar na operação, cerca de 30 caminhões-pipas já foram mobilizados pela Prefeitura de Caruaru. Equipes da Secretaria de Segurança Municipal, Guarda Municipal, Defesa Civil, Autarquia de Mobilidade de Caruaru e da Secretaria de Assistência Social estão no local prestando suporte à ocorrência. Além dos estabelecimentos afetados, as chamas também danificaram a rede elétrica. Segundo a Neoenergia Pernambuco, 373 unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica na região. O
O fornecimento foi interrompido para garantir as seguranças das equipes que atuam no combate às chamas. Por meio de nota nas redes sociais, a loja onde o incêndio começou informou que nenhum funcionário se feriu e que estão se organizando para retornar às atividades assim que for possível. A vida toda de trabalho, bicho, aqui, ó. Acabou. Meu Deus, meu Deus. Aqui, ó. Eita, meu Deus. Aqui, ó. Eita, Senhor. Solto. Sendo destruído em tão poucas horas, né? Tão pouco tempo. Não é de hoje que Caruaru tem registros de grandes incêndios na cidade. A gente preparou uma reportagem relembrando alguns casos que repercutiram nos últimos anos. Vamos ver. Em 2014, um incêndio atingiu a garagem de ônibus da empresa Bahia. O fogo destruiu 25 ônibus e 2 caminhões. Mais de 20 bombeiros utilizaram quase 60 mil litros de água para combater o fogo. Equipes de bombeiros de Bezerros e Gravatá também foram acionadas para auxiliar na ação. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Em maio de 2019, um incêndio foi registrado no espaço da Brasilite, na então Feira da Sulanca. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se iniciou por volta das 6 da tarde e foi controlado às 8h30 da noite. Feirantes informaram que um caminhão dos bombeiros foi ao local sem água suficiente e teve que voltar para reabastecer. Os próprios feirantes utilizaram baldes com água para ajudar no controle das chamas. Vários bancos foram totalmente destruídos. Um curto-circuito provocado por ligações clandestinas de energia teria sido a causa do incêndio. Na virada do ano de 2023 para 2024, o incêndio foi registrado em uma loja de venda de plásticos, tecidos, lonas e espuma. As chamas começaram pouco depois da meia-noite do primeiro dia do ano, na rua Tobias Barreto, e atingiu outras 2 lojas vizinhas. Testemunhas informaram que o fogo começou na parte de cima da loja, no depósito, e se espalhou. Os bombeiros informaram que foram enviadas 5 viaturas para o local, e por volta das 5 da manhã, o incêndio foi controlado, ficando apenas o rescaldo. Em abril do ano passado, um incêndio de grandes proporções foi registrado em um depósito de um supermercado na Avenida Rui Barbosa. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local para conter as chamas. O fogo atingiu a parte de trás do primeiro andar do estabelecimento e teria começado por causa de um curto-circuito em um equipamento elétrico. E no mês passado, o incêndio atingiu um prédio de 3 andares, onde funcionava um depósito de tecidos, localizado na Avenida Manuel Nunes Filho, no bairro Kennedy. O Corpo de Bombeiros teve dificuldades para controlar as chamas. Parte da estrutura chegou a desabar e depois teve que ser demolida. A cidade já tem um histórico de muitos incêndios, como a gente mostrou nessa reportagem. E o repórter Joel Almeida também está lá no local do incêndio, lá no bairro Indianópolis. Joel, boa tarde para você. O Corpo de Bombeiros vem tendo muito trabalho para poder combater essas chamas desde ontem, né? Aí depois eu enquadro. Bom, a gente percebeu e a gente infelizmente perdeu a conexão aqui com o Joel Almeida, a conexão é pela internet, acaba acontecendo isso. A gente vai tentar restabelecer essa comunicação com o Joel assim que ele estiver pronto para conversar com a gente. Ele vai voltar aqui ao vivo no AB1 conversando com o Corpo de Bombeiros sobre esses trabalhos que vêm sendo realizados desde ontem no combate às chamas também e a gente poder abordar a questão da estrutura, né? A gente tem imagens ao vivo aí da nossa câmera instalada lá no alto do Monte do Bom Jesus para poder mostrar a dimensão desse incêndio desde ontem. A gente tem aí a imagem para poder mostrar, pessoal? Tem agora ou não? E de lá, pronto, olha só, essa imagem é lá da nossa câmera instalada no alto do Monte de Bom Jesus e dá para perceber a fumaça lá no local do incêndio no bairro Indianópolis. Aliás, nas redes sociais ontem, várias pessoas mostraram, né, postaram vídeos de de longe dava para poder ver essa fumaça, né? Essa imensidão aí desse incêndio, né? De proporções gigantescas, né? Talvez seja o maior incêndio que a gente já tenha registrado aqui em Caruaru nos últimos anos. Daqui a pouco a gente vai tentar voltar ao vivo com o Joel Almeida, mas claro que a gente vai falar muito ainda sobre esse incêndio no bairro de Indianópolis nessa edição do AB1. Bora para a redação agora para saber os destaques do nosso portal G1 Caruaru e região. Fábio Gomes está chegando agora ao vivo com a gente para falar de um acidente grave que aconteceu em Belo Jardim. Fábio, boa tarde para você.
Oi, Eliakim, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nessa edição do AB1. Infelizmente, mais um registro de acidente com vítima fatal que acontece aqui no Agreste Pernambucano. Dessa vez, 2 pessoas morreram em um acidente grave na BR-232 no município de Belo Jardim na noite de ontem. Essas vítimas elas não tiveram os nomes divulgados, mas a PRF informou que eles eram avó e neto. De acordo com as informações que foram divulgadas pela polícia, os dois eles estavam trafegando na rodovia em uma cinquentinha e a suspeita é que esse ciclomotor estava com as luzes apagadas. O que acontece é que em determinado trecho da rodovia eles acabaram sendo atingidos por um veículo, uma caminhonete, foram arremessados da cinquentinha, caíram no sentido contrário da rodovia e terminaram sendo atropelados por outro veículo. Devido à gravidade desses ferimentos, infelizmente, essas vítimas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Esse jovem, o neto, era um rapaz de 17 anos que estava conduzindo a motocicleta e a passageira era uma idosa de 87 anos. Os motoristas das caminhonetes permaneceram no local até a chegada da polícia, realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e também o IC e o IML foram acionadas para essa ocorrência e a Polícia Civil investiga esse caso lamentável que aconteceu aqui na nossa região. Eliakim. Trágico acidente, infelizmente 2 vidas aí que se foram, nesse acidente. Nossos sentimentos aí, a família dessas vítimas, o neto e a avó que acabaram morrendo nesse acidente. Agora, mudando de assunto, Fábio, no G1 tem um outro assunto, outro destaque, até curioso, um vereador acabou se confundindo aí na hora de rezar o Pai Nosso na Câmara. Conta pra gente essa história. Exatamente, Eliakim. A gente muda de assunto para falar sobre uma coisa que acabou tendo um caráter cômico, depois que repercutiu nas redes sociais. Isso aconteceu no município de Belém de Maria, aqui na Mata Sul de Pernambuco. Inclusive, a gente tem o vídeo do momento em que essa oração que esse vereador vai fazer e ele acaba se confundindo. A gente vai acompanhar esse vídeo a partir de agora. Seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como Deus está no céu, como nós permitimos, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Pois é, isso infelizmente aconteceu com o vereador Frank Veloso, do PP, durante uma sessão que estava acontecendo no dia 3 de março. A gente conseguiu recuperar essas imagens porque ela foi transmitida através das redes sociais, de forma ao vivo, para que a população pudesse acompanhar e acabou tendo essa repercussão cômica. Para conferir mais detalhes sobre esse assunto e também outros destaques aqui na nossa área de cobertura, inclusive também informações sobre o incêndio que a gente está acompanhando, é só acessar o G1, Eliakim. Ok, Fábio, obrigado pela participação, curiosidade aí que você trouxe agora do G1. Você vai falar sobre o incêndio daqui a pouquinho também. Na verdade, no G1 tem mais informações sobre o incêndio e a gente vai falar sobre esse assunto agora também no AB1. Obrigado, Fábio, pela participação. Um abraço para você. Bom, como disse, vamos voltar ao vivo agora. A gente estava tentando falar com o Joel Almeida, perdemos a comunicação com ele. Joel Almeida que vai trazer informações agora do combate, as chamas desse incêndio no bairro Indianópolis, que esse trabalho árduo que o Corpo de Bombeiros tem realizado lá no bairro Indianópolis. Joel, é com você agora. Oi, Eliakim, é um trabalho ainda muito preocupante, Na verdade, vai completar daqui a pouco 12h30, 24 horas desse trabalho ininterrupto do Corpo de Bombeiros, porque 12h30 de ontem foi o momento em que o Corpo de Bombeiros recebeu a ligação aqui dessa loja de utilidades que fica aqui na Avenida José Marques Nunes, aqui no bairro Indianópolis. E aí, a gente está aqui acompanhando esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Há pelo menos 8 veículos do Corpo de Bombeiros aqui ao longo da avenida. Pelo menos 2 caminhões ainda fazendo esse trabalho, carros-pipas. Eu vou conversar agora com o Major André, que é comandante aqui do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Eu queria que o senhor explicasse quantas pessoas já estão trabalhando desde ontem aqui. Boa tarde. Boa tarde. Nós, ontem foi o dia que teve a maior incidência de chamas. Nós contamos aqui com 75 bombeiros e 5 viaturas de combate a incêndio, fora as viaturas administrativas que davam dando o suporte a gente. Hoje, nós estamos trabalhando com 42 bombeiros. Isso com 3 viaturas de combate a incêndio, mais uma que está no suporte. Agora está na fase de rescaldo, porém ainda tem alguns focos que requer atenção. Nós estamos fazendo esse combate direto. Nos galpões aqui, nesses 2 primeiros galpões, está a fase de rescaldo.
mas ainda tem combate direto, que estamos utilizando máquina, uma retro, para revirar e ir jogando água, para ver se extingue o quanto antes esse incêndio. É um trabalho realmente incessante, como eu estava dizendo. A gente mostrou agora há pouco 2 reportagens acompanhando esse trabalho do Corpo de Bombeiros, né, desde as primeiras horas, desde os primeiros momentos, na verdade, aqui do incêndio. Inclusive, já quero parabenizar a equipe, né, por esse trabalho muito forte. O Grupo Asa Branca, na verdade, vem acompanhando tudo isso, TV, rádio e também o Caruaru no Face, por exemplo. O Caruaru no Face esteve hoje quase de madrugada aqui, mostrando, né, inclusive a quantidade de homens descansando, outros trabalhando aqui. Mas a pergunta que eu preciso fazer para o senhor essa estrutura do segundo grupamento do Corpo de Bombeiros ainda é o ideal para trabalhar nesses incêndios, porque a gente mostrou nessas reportagens que esses incêndios eles são recorrentes, né? Isso. Esse incêndio, eu acredito que seja o maior que já aconteceu aqui em Caruaru. Eu acredito que esse teve aquele do depósito também na Vila Kennedy, que também foi de grandes proporções, mas esse fugiu totalmente à realidade, em virtude, mais uma vez, da grande quantidade de material e da dificuldade de a gente conseguir encontrar os focos principais do incêndio. Isso teve um certo contratempo para a gente fazer esse combate, em virtude da carga de incêndio e em virtude da arquitetura do prédio. Contudo, quanto mais recurso os bombeiros tiver, melhor, para a gente combater, mais efetivo, mais viatura. Contudo, assim que a primeira viatura chega e a gente percebe que tem um incêndio de grandes proporções, a gente já aciona Bezerros, que é pertinho aqui, e ele já vem direto para cá. O que é que seria ideal para ter aqui em Caruaru, que ainda não tem, por exemplo? Para esse incêndio, funcionaria um helicóptero, um caminhão com escada, por exemplo? Seria bacana? Bom, um helicóptero no primeiro momento não ia ser ideal, porque tem um telhado. Ou seja, para acontecer, jogar água por cima, ia colapsar toda a estrutura devido ao peso da água. Já uma escada, essa sim, ia ser mais produtiva para o combate. Mas, como eu disse, foram 4 galpões complexos de mercadoria que realmente é muito material e a gente, mesmo assim, ainda conseguiu salvar os estabelecimentos próximos. Muito obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para o senhor. É isso, Eliaquinho. O Corpo de Bombeiros, como eu disse, ainda continua aqui atuando para prevenir, né, que esse fogo ele se alastre, porque ainda há focos de incêndios e nesses outros galpões daqui não tem fogo, mas ainda tem um trabalho de monitorar e também de rescaldo. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui do bairro Indianópolis, onde esse incêndio ele foi registrado ontem e já dura 24 horas de muito trabalho do Corpo de Bombeiros. Ok, Joel, obrigado pela participação no AB1. Daqui a pouquinho você volta com outras informações e parabenizar mais uma vez aí o Corpo de Bombeiros por esse grande trabalho intenso, árduo, né, que tem sido realizado no combate às chamas, não só contra esse incêndio, como os outros que a gente mostrou há pouco aqui no AB1, né? Agora, uma coisa é certa, a estrutura do Corpo de Bombeiros aqui de Caruaru tem que ser melhorada. Desse jeito não dá para combater um incêndio de forma adequada, tem que melhorar, a estrutura da cidade também tem que ter hidrantes. A gente vai falar sobre esses assuntos ainda na nossa cobertura. Obrigado, Joel. A gente vai agora para um intervalo. Na volta tem mais informações sobre o incêndio de grandes proporções que atingiu os estabelecimentos comerciais ali no bairro Indianópolis, aqui em Caruaru. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto e ainda tem o AB1 nas escolas. 12:09. A AB1 está de volta, 12:11. A gente volta a falar sobre o incêndio que atingiu 4 galpões no bairro Indianópolis, aqui em Caruaru. O incêndio começou há quase 24 horas e os trabalhos para controlar as chamas ainda seguem. Franklin Portugal está voltando ao vivo com a gente agora. Franklin, você acompanhou desde cedo, né, a movimentação por aí. Conta pra gente. É isso mesmo, Eliaquim. A gente acompanhou já a movimentação desde cedo. Quando chegamos aqui à Avenida José Rodrigues de Jesus, nos deparamos, né, com algumas equipes aí nesse trabalho de revezamento do Corpo de Bombeiros, algumas equipes em descanso e outras ativamente, principalmente tentando apagar o incêndio, onde Adelson Siqueira mostra ali agora. A gente vê uma máquina ali, né, naquele segundo galpão. Então, o foco, os esforços são direcionados
para o trabalho no combate às chamas naquele segundo galpão. A gente está diante de 3 estabelecimentos comerciais, né? São 3 lojas, sendo que a primeira loja, lá, a última da esquerda, ela tem 2 galpões, então são 4 galpões. Nesse momento a situação controlada aqui, ou mais controlada nos demais, mais especificamente naquele galpão ali, é onde os esforços estão sendo mais direcionados para o controle às chamas, onde o fogo continua consumindo boa parte do material da loja, exatamente onde os homens mais se preocupam, e também eles vão tendo acesso à medida que tem a segurança de que a estrutura mantém uma integridade para ter, né, todo o respaldo deles poderem avançando mais e mais e combatendo as chamas naquela área ali. Então, eu e o repórter cinematográfico Adelson Siqueira estivemos aqui, como ele aqui falou, acompanhando esta movimentação, fazendo o registro da manhã desta sexta-feira aqui, em busca do controle dessa situação das chamas, para que todos os moradores dessa área do Indianópolis tenham segurança para transitar aqui normalmente. A gente acompanha agora a reportagem. Uma parte da Avenida José Rodrigues de Jesus ainda estava interditada. E para quem imaginava que não veria mais fumaça por aqui na manhã desta sexta-feira, se enganou. O trabalho do Corpo de Bombeiros continuou. Cerca de 60 bombeiros militares, divididos em grupos de revezamento, permaneceram no combate às chamas. O incêndio começou nesta loja de utilidades, mas o fogo se espalhou para outros estabelecimentos comerciais. Ao todo, 4 galpões atingidos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o primeiro chamado para esta ocorrência foi registrado ontem por volta do 12:30. A fumaça densa logo dominou a paisagem nesta parte de Caruaru. Na loja de utilidades, muito material plástico, o que favoreceu a propagação. O que se viu foram as chamas de grande proporção e uma temperatura altíssima. Um perigo para quem estivesse perto. Naquele momento, corre tensão. Será que o fogo avançaria para danificar muitos imóveis nesta área, inclusive casas? Para a segurança do trabalho do Corpo de Bombeiros, a Neo Energia cortou o fornecimento de energia elétrica, que atingiu, num primeiro momento, cerca de 370 pontos de consumo entre estabelecimentos comerciais e residências. Hoje de manhã, conversamos com o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, o Major João Paulo da Costa, que atualizou a situação. A corporação vai continuar aqui até finalização de todos os focos, 4.200 metros de área, com uma carga incêndio mais variada entre plástico, madeira, solventes, combustíveis diversos, multipavimentos em alguns dos galpões, ou seja, a gente tem mais de um pavimento de armazenamento de materiais e, felizmente, nenhuma vítima reclamada até o presente e nenhum bombeiro machucado também até o presente. São 5 equipes de forma ininterrupta, mais de 650 mil litros de água lançados e utilizando tecnologia, inclusive com câmeras térmicas, drone com visão termal, que ajuda a gente a ser mais eficiente para atuar de forma praticamente cirúrgica, onde tem os focos principais e a maior incidência para que a gente possa mitigar e resolver a ocorrência de forma mais célere. O trabalho continua, assim como o monitoramento. Vários pontos de fragilidade, né? O concreto e a alvenaria, eles têm sensibilidades distintas relacionadas a isso. A gente está falando de curvas térmicas que ultrapassam os 600 graus Celsius. Além disso, a gente tem múltiplos pontos que, uma vez há um colapso parcial da estrutura que a gente não consegue visualizar, a gente não vai se arriscar. Então, assim, o combate ele é defensivo, a ação ela é protetiva para as nossas equipes também, porque a gente tem um protocolo, a gente vai arriscar muito para salvar muito. O que o fogo tocou, a gente não tem mais o que fazer. A gente só evita que ele se propague para outros espaços e, felizmente, a gente conseguiu conter ele apenas nos galpões. Vamos falar também com o Joel Almeida, que segue lá nessa cobertura, está ao vivo com a gente também aqui no AB1. Joel, um prejuízo incalculável para os empresários, né, que perderam tudo. Isso, ali aqui um prejuízo ainda incalculável. Essa conta ainda está sendo feita, né, pelos empresários. Ontem a gente via a presença deles aqui nesse trabalho, né, de acompanhar, também de desespero. Hoje não tem ninguém, porque justamente a gente, inclusive, entrou em contato com ele, nossa redação, com o pessoal daqui das empresas, e os empresários contaram para a gente que ainda não conseguem dizer quanto foi de dinheiro que foi perdido. A gente vê aqui, né, 4 galpões, 3 empresas, porque essa que
o nosso cinegrafista, o Robson Santos, está mostrando para vocês, é uma vidraçaria e marcenaria, muita coisa aí de madeira, por isso muita fumaça ainda. Nesses galpões, o Corpo de Bombeiros ainda faz o trabalho de conter as chamas, né? Ainda há focos de incêndio, mas nos outros dois ainda há um trabalho de rescaldo. Eu queria chamar aqui o Robson Santos para mostrar o quanto de coisa que foi perdida, né? A gente não pode, claro, entrar porque ainda também tem risco de desabamento, mas a gente pode ver, ó, que as prateleiras ainda estão ali retorcidas, né? Tem muita coisa pelo chão, xícaras, essa era uma loja de utilidades domésticas, muita coisa foi perdida. Não é exagero dizer que quase tudo foi perdido aqui. A gente até tentou conversar com o pessoal daqui, da loja. O pessoal está realmente em desespero, porque além da loja tinha também um galpão lá atrás, onde o fogo começou, e também ali uma distribuidora de alimentos. A gente buscou nas redes sociais um vídeo de um dos empresários. Esse vídeo ele viralizou nas redes sociais e mostra, né, o sentimento de... é até difícil a gente falar, mas um sentimento de tristeza de ver esse trabalho de anos e anos com esse resultado aqui. Vamos acompanhar. A gente vê aí, né, nas imagens o que ele mostra, né, realmente as prateleiras sem quase nenhum produto intacto, na verdade com tudo revirado, com muita foligem, tudo perdido, material que muitas vezes ainda está sendo pago, né, porque a gente sabe que esse trabalho aí de venda, principalmente de varejo e atacado, é feito assim no comércio. O comerciante, o empresário, ele pega esse material e depois precisa pagar. Por isso que ainda é um prejuízo incalculável que deve aí bater seguramente os 5 milhões de reais só em um dessas empresas aqui. E a gente, claro, vai ficar acompanhando tudo. O Corpo de Bombeiros ainda continua aqui trabalhando, tá certo? Eliakim. Ok, Joel, você continua aí nessa cobertura. Daqui a pouquinho você volta falando sobre esse assunto ainda nessa edição do AB1. E o AB1 segue com outras informações. Vamos mais leve agora, né? Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o incêndio, mas agora chegou o momento de dar início à temporada 2026 do quadro AB1 nas escolas. Almir Villanova está ao vivo no Centro Municipal de Educação Infantil, artista plástica Luísa Cavalcante Maciel. Almir, vamos saber aí um pouquinho, né, da história desse CMEI. Cadê o Almir? Tá no meio da meninada ali, tá escondido. Fala, vovô Mimi, boa tarde. Eu tô aqui, meu amigo. Tô aqui, meu amigo. Inclusive, vovô pra você, porque eu tô matriculado aqui. Eu sou dessa turma, meu amigo. Muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o AB1. Com muito prazer, está aberta a temporada 2026 do AB1 nas escolas. E a gente, com o maior prazer, está marcando presença aqui, junto a essa turminha espertíssima aqui desse Centro Municipal de Educação Infantil. Tá aqui o CMEI Luísa Maciel. E aí a gente veio para cá para conhecer um pouquinho mais de como é que funciona a dinâmica dessa turminha toda. O Gustavo, que estava conversando comigo e disse que vai me convidar para o aniversário dele, é claro que eu aceitei o convite. E a outra turma que está aqui também, marcando presença nas atividades de recreação, como a gente pode ver ali mais adiante, ó. Tá vendo só? Tem os recreadores, os animadores que estão aqui fazendo a festa, trazendo desde já, ó, noções de trânsito. Tem o pessoal da autarquia de mobilidade aqui de Caruaru, tá vendo? Todo mundo aqui aprendendo desde já a importância da condução do veículo com responsabilidade. Então, para a gente mergulhar um pouquinho mais na história desse CMEI, a gente preparou uma reportagem que a gente vai conferir agora. Vamos nós! Este é o CMEI Luísa Maciel, no bairro Vila Andorinhas. É a maior creche de Caruaru e uma das maiores do interior do estado. O Centro Municipal de Educação Infantil nasceu em 2022 para atender crianças do bairro. Ganhou o nome de Luísa Maciel, artista plástica e escultora que levou o nome de Caruaru para o mundo por meio das artes. Luísa representou o Brasil no CIOF,
o Conselho Internacional de Organizações de Festividades de Folclore e Artes Tradicionais, que é ligado à Unesco. Aqui estão matriculadas cerca de 420 crianças e bebês, dos 4 meses aos 5 anos e 11 meses, que ficam aqui 11 horas por dia. Hoje a gente conta com uma equipe de funcionários, de 120 funcionários para atender essas crianças, inclusive entre eles temos o bombeiro, né, que é o nosso apoio, temos também os vigilantes, porteiros, a equipe de professores, profissionais de apoio, auxiliares e a equipe gestora. E aí, vamos conhecer o restante do centro? Aqui eles aprendem literalmente brincando. Bom dia! Tá todo mundo aprendendo? Oi, tia, hoje vocês estão aprendendo o que aqui hoje? Hoje nós estamos, quer dizer, a princípio, né, estamos terminando a nossa rotina do dia, certo? Agora, no momento, as crianças estão fazendo a escrita espontânea do nome próprio. É a chamada. É a chamada, isso. Diferente, né? É sim. Essa daqui é a... Como é que é o nome? Ayla. E tu já sabe escrever teu nome? Sim. Começa com que letra? Tu tem quantos anos? 5 aninhos e já sabe fazer o nome, hein? Bata aqui, então. Eita, tio. E se alguém tá achando que essa turminha só desenha, tá enganado. Os pequenos aprendem lições importantes para o mundo e para eles. Dentro da proposta pedagógica, um dos nossos caminhos é, de fato, a BNCC, que nos garante que aconteça o processo de desenvolvimento da criança de um modo completo, onde trabalhamos com rodas de conversa, diversos tipos de leituras, temos a leitura de leite, temos leitura compartilhada e temos momentos também de leituras de fruição, onde eles vão se apropriando ainda mais do processo de alfabetização e letramento. Esse ciclo acontece de uma maneira mais intensificada nas turmas do infantil 4 e 5. Porém, desde os bebezinhos, nós já trazemos essa ideia e essa proposta de contações de história, estimulando assim o processo de desenvolvimento e a aquisição da leitura e escrita. Michele tem 2 filhos matriculados aqui. Ela é mãe de Guilherme e de Heitor, de 2 e 3 anos, que tiveram um salto no desenvolvimento nos últimos anos que ela atribui ao trabalho do CEMEI. Meu de 2 anos, ele chegou aqui com 1 ano e acabou de fazer 1 ano. Ele não falava, ele não andava, tinha sido diagnosticado, né, com atraso de desenvolvimento. E assim que eu coloquei ele aqui, com questão acho que de uns 5 meses, ele estava falando, ele estava andando, se alimentando normal. E tem o meu de 3 anos hoje, que ele tem 3 anos, mas quando ele entrou aqui ele tinha 2 anos. Ele não se alimentava. A alimentação dele era apenas mingau, era a única alimentação dele. Não falava também, andava, fazia pouco tempo que tinha andado, mas ele não falava e nem se alimentava. E hoje ele se alimenta de tudo. A creche ajudou muito e é o que eu falo, se fosse hoje, assim, a todas as mães que eu digo, eu não me arrependo nem um pouco de ter colocado ele na creche. Aqui são desenvolvidas algumas brincadeiras com as crianças para que eles aprendam o poder dos alimentos na saúde. As aulas diferentes ajudam a criançada a perder o preconceito com alguns alimentos e minimizam a seletividade alimentar. Nesta aula de hoje, por exemplo, os pequenos diferenciam o que é um alimento saudável de um não saudável para a saúde. Muito bem, vocês vão ver que vai ter aqui biscoito, refrigerante, vai ter miojo. Só que a gente só vai poder dar a capivara o que é saudável. E assim, nos primeiros anos, essa turminha aprende bem mais do que a ler e escrever. É legal demais, né? É bom demais quando a gente conhece um pouquinho mais da história desses locais que são tão importantes para a formação de tantos seres humanos, né não? E é uma alegria que eu vou te contar. É muita energia para essa criançada. Olha, tem essa área aqui que é dedicada à recreação para dança também. Tem a orientação aí, ó, dos professores, tá vendo? Tem a turma que anima quem já é animado, né? Ou seja, a turminha se reúne aqui, ó, nessa área, nesse círculo, para também aproveitar o dia a dia aqui nesse local tão animado. E
evidentemente, um espaço como esse também precisa de gestão, alguém que cuide, né, coordene os trabalhos. Por isso que a gente vai conversar com a Helena Lima, ela é gestora aqui da CEMEI e vai conversar um pouquinho com a gente. Helena, eu fico pensando assim que a educação é assim uma missão para tantos profissionais em tantos níveis, né? Lá na faculdade preparando para o mercado de trabalho, na vida colegial preparando para uma profissão, mas aqui a gente está preparando para o futuro, inclusive o futuro cidadão, não é? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bom? É um imenso prazer estar mostrando um pouquinho do que é a educação infantil. A alegria, essas crianças vendo elas se desenvolver, é muito gratificante. Quantas pessoas trabalham no geral assim? Tem uma média, professora Helena? Sim, temos 120 pessoas envolvidas para atender essas crianças de 6h30 da manhã até as 17h30 da tarde. Ei, que legal, muito obrigado. Valeu. Queria mostrar também uma sala que tem aqui, ó, que é bem bacana, bem colorida também. Vem comigo aqui, Mateuzinho. Olha, essa turminha também está participando de atividades aqui, ó. São atividades relacionadas a essa parte assim lúdica, não é? Dos brinquedos, também dos livros, não é? Para conviver também com esse espaço literário que vai formar também toda essa turminha para esse futuro que já está chegando, é logo ali. Caminhando por aqui, não é? Em meio a essa turma fogosa, olha aí, não tem hora para terminar uma festa como essa. Eu vou aproveitar para conversar também com o secretário de Educação de Caruaru, Caio Colasso. Secretário, muito obrigado por ter vindo para conversar com a gente aqui nesse AB1 nas escolas. Essa temporada está só começando e eu gostaria que o secretário falasse um pouquinho o que é que a gente vai encontrar nessas unidades de ensino aqui de Caruaru, por onde a gente vai passar nessa jornada. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, primeiro dizer que vai encontrar justamente toda essa animação e que isso que vocês estão encontrando é algo que é feito no dia a dia, de forma constante em todas as unidades, de forma muito responsável, de forma muito organizada, porque eles são realmente o nosso grande propósito, então eles não podem receber o menos que não seja o melhor da gestão. Então a gente fica muito feliz de fazer esses movimentos. O papel da educação, de fato, é fundamental, não é, secretário? E quando a gente pensa nos profissionais envolvidos, a gente tem que levar em conta também o processo de captação desses profissionais, né? E também de formação com a capacitação para melhorar o atendimento, né? Sem dúvidas, existe todo um trabalho formativo que é feito, inclusive intersetorial, com diversas secretarias, a Secretaria Executiva da Primeira Infância, de Esporte, a própria MC, a Secretaria da Mulher. Então todo esse trabalho intersetorial e conjunto para fortalecer as práticas de políticas públicas educacionais. Tá certo, secretário. Muito obrigado. É isso. Turminha, o AB1 nas escolas está só começando. Temos aí muitos locais aqui da cidade, muitos espaços educacionais para a gente passar, para mostrar como é que está funcionando a vida dessa turminha e também daquela turminha um tanto quanto maiorzinha, não é? Já está olhando também para o mundo com outros olhos. Então a gente registra aqui também a turma que é parceira, não é? Importante, que é o pessoal que vem conosco para todos esses eventos do AB1 nas escolas, e a gente também está vendo aqui algo que está sendo desenvolvido para essa criançada. Por favor, Lucas, conte para a gente aqui rapidinho o que foi que vocês vieram fazer junto a essa criançada. Boa tarde. Hoje nós viemos, né, explicar para as crianças, principalmente nessa faixa etária importante, que é a primeira infância, né, de 4 a 5 anos, a importância da higienização das mãos. Esses hábitos saudáveis, né, que evitam a contaminação com micro-organismos e evitam diversas doenças e outras patologias que podem dar uma qualidade, né, melhor para a vida dessas crianças. Perfeitamente, Lucas. Muito obrigado pela parceria. Pessoal também, muito boa tarde, muito obrigado. E assim a gente vai voltar para o estúdio com você, Eliakim Oliveira. Como falei no início, vou continuar aqui com a minha turminha. Não fui matriculado aqui por acaso, então eu também vou ficar me divertindo junto aos meus coleguinhas. Valeu, Kim! Turma do AB1, muito boa tarde e até a próxima edição do AB1 nas escolas. Olha aí! Massa demais, Almi. Começamos muito bem, hein? Começamos com muita animação aí nessa temporada do AB1 nas escolas, como o Almi já falou, né? Dessa vez na Rede Municipal de Ensino aqui de Caruaru. Começou aí pelo CEMEI, né? Educação de base. E nas próximas sextas-feiras estaremos mostrando outras unidades de ensino da Rede Municipal de Caruaru. Valeu, Almi Villanova, vovô Almi. Um abraço para você. Intervalo chegando mais uma vez no AB1 e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o incêndio que atingiu 4 galpões no bairro de Higienópolis, aqui em Caruaru. A Defesa Civil segue acompanhando a situação. 12h e 31 minutos, o AB1 volta já. Meio-dia e 34 minutos, a AB1 está de volta. Franklin Portugal também está seguindo com a gente nessa cobertura do incêndio que atingiu 4 galpões no bairro de Higienópolis, aqui em Caruaru. Está voltando ao vivo com a gente aqui nessa edição do AB1. Franklin, a Defesa Civil também está acompanhando desde ontem, né, esse incêndio, está acompanhando esse trabalho. Conta pra gente aí.
Exatamente, Eliakim, a gente tem falado aqui, né, do trabalho, do esforço, né, por parte das equipes do Corpo de Bombeiros no controle às chamas e, paralelamente, a Defesa Civil também tem equipes aí distribuídas que estão em ação desde ontem à noite, entrando pela madrugada, porque aí a Defesa Civil já entra com essa parte, né, da avaliação de olho nos pontos de fragilidade da estrutura dos galpões, para que tudo fique sob controle, nada possa realmente ameaçar cidadãos aqui, que possa atingir áreas residenciais aqui desta área dos galpões no bairro Indianópolis. A gente vai acompanhar o que disse agora Mário Revoredo, da Defesa Civil de Caruaru. Como já dito, né, estamos acompanhando desde o início, continua o acompanhamento, nossa engenharia fazendo a avaliação de risco em tempo real da parte externa da estrutura, já que ainda não há segurança suficiente para entrar na estrutura. A equipe do Corpo Bombeiro continua no local fazendo o rescaldo, o resfriamento. A Prefeitura continua com o seu aparato de caminhões-pipa no local também à disposição. Hoje já com somatório da CESP, Secretaria de Serviços Públicos, assistência social também está desde ontem também no local, para que a gente possa extinguir o mais rápido possível. Pelo que se vê, há pontos de fragilidade na estrutura dos 4 galpões. A gente vê mais na lateral geral dos galpões, na parte de trás, por isso que a gente interditou aquela unidade comercial que tem atrás dos galpões, apesar de não ter sido abatido pelo incêndio, mas está dentro da área de queda dos galpões. Então, preventivamente, interditamos temporariamente esse comércio também, mas a gente vê superficialmente já essa parte externa um pouco fragilizada, a parte de alvenaria. Quando entrarmos, teremos uma perspectiva melhor no contexto geral. A estrutura como um todo, ela está interligada com alguma área residencial que mereça um pouco mais de cuidado? Não. Ponto positivo, né? Só uma área comercial. Vale salientar 0 vítimas, né? A gente continua com esse saldo, feridos e vítimas 0. E é só mesmo danos materiais, a questão de danos materiais, e os galpões só são comerciais. O prédio mais próximo residencial não foi afetado, né, pelas chamas. Estávamos monitorando, inclusive, a irradiação nesse prédio com o nosso drone termal, então seguimos fazendo esse monitoramento, mas sem atingir áreas residenciais. Há uma estimativa de qual momento que a Defesa Civil poderia, de fato, acessar o interior desse galpão? A gente precisa realmente desse resfriamento geral total, né? A gente precisa do ok do Corpo de Bombeiros nesse ponto, de que realmente o fogo foi totalmente combatido. A gente sabe que pelo material isso vai demorar um pouco mais, né? O combate está sendo de forma ininterrupta desde ontem, né? E a gente espera que o quanto antes a gente consiga já fazer essa avaliação para estar fazendo as determinações e esse contato com os proprietários. Portanto, a gente segue aí acompanhando o trabalho, né, tanto da Defesa Civil como também do Corpo de Bombeiros aqui em relação a este incêndio, Eliakim. Certo, Franklin. Daqui a pouco você volta trazendo mais informações sobre esse combate às chamas. Obrigado. Equipes da Neo Energia também estão atuando nesse combate ao incêndio. Ontem, a distribuidora desligou parte da rede elétrica da área, deixando mais de 370 clientes sem energia. A gente vai voltar a falar ao vivo com Joel Almeida. Joel, esse fornecimento de energia nessa área continua suspenso? Continua sim, Eliakim, principalmente aqui nessa rua aqui lateral, onde foi registrado esse incêndio nesses 4 galpões. Essa rua aqui é a Rua Campo Novo, não só essa rua, mas todo esse quarteirão seguinte, até próximo ali do Parque Ambiental Severino Montenegro, está sem energia. Vou conversar agora com o supervisor operacional da Neo Energia, o Rafael Quintiliano, que está aqui conosco. Rafael, boa tarde para você. Essa energia, ela tem previsão para voltar? Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Sim, né? Desde ontem, né, nós estamos com as equipes aqui trabalhando, né, tanto de eletricistas quanto de técnicos. Identificamos a necessidade de remover parte da rede, tá, que atende a essa rua, principalmente essa rua aqui ao lado dos galpões. Hoje, né, nós estamos com algumas equipes pesadas aqui para transferir a rede para o outro lado da via, e aí até o final do dia de hoje a gente restabeleceu o fornecimento de pouco mais de 370 clientes. Para esses clientes que estão com essa energia desligada, aí, ao ligarem a energia e perceberem que tem algum eletrodoméstico, algum eletroeletrônico que parou de pegar, como uma geladeira, uma batedeira, alguma coisa dentro de casa, o que é que vocês podem fazer?
é só nos procurar, né, através dos nossos diversos canais de atendimento. Então pode ser na nossa loja, no caso de Caruaru, que fica ali no Shopping Difusora, mas também através do 116, né, pode entrar em contato conosco, que a gente vai enviar alguém ao local para verificar se o caso, né, do dano do equipamento está relacionado com o evento, e aí o cliente ele pode entrar com um processo aí de danos elétricos, e aí a gente faz o ressarcimento. Esse processo é direto na Neoenergia, né? Esse processo é direto na Neoenergia, é só nos procurar e aí confirmando que o equipamento foi danificado por esse motivo, a gente inicia o processo do ressarcimento ao cliente. Muito obrigado pelas informações. É isso, a energia então daqui a pouco, até o final do dia, deve ser religada nesse local aqui, nesse quarteirão todo. Pelo menos 350 pessoas ficaram sem energia elétrica por esse motivo, né? Para que outros acidentes não acontecessem, de acordo com a Neoenergia. Só queria reforçar que, para você que está passando, que passa por aqui ou que pretende passar, evitar aqui essa região da Avenida José Marques Fontes, né, que é essa rua aqui, né, e também da Avenida José Rodrigues de Jesus, que é onde a gente está. Porque da UPA Especialidades lá de cima até o quarteirão seguinte, para o Parque Ambiental Severino Montenegro, está fechado, né? Os dois, tanto a rua José Marques Fontes quanto a Avenida José Rodrigues de Jesus, nesse sentido, descendo para o centro, tá certo? Esse sentido oposto, vocês podem ver que tem movimentação de carro, então está funcionando normalmente. É isso, Eliakim, eu volto contigo no estúdio. Valeu, Joel, obrigado pela participação nessa cobertura aqui dentro do AB1. Um abraço para você, obrigado aqui. Vamos seguindo aqui com o AB1, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o incêndio, mas agora tem o AB Esporte, que amanhã no Sesc de Garanhuns vai ser realizada uma competição importante de natação e tem um grupo de Caruaru se preparando para ela. Vamos conferir. Um mergulho que parece simples, mas na verdade tem um grau de importância grandioso e representa para cada um desses nadadores uma relação entre diversão e disciplina. Por aqui são crianças, jovens e adultos, cada um em modalidades diferentes, que compõem um time focado, preparado e liderado pelo professor e treinador Valdênio Júnior. Valdênio explica que o projeto, por ter caráter preparatório, envolve os atletas oriundos de vários lugares em disputas, como o Circuito do Interior, que passa por várias cidades, em etapas e reúne diversas categorias. Esse trabalho ele é feito com alunos no seu processo de formação, não só visando o cenário do atleta, mas também do cidadão. Então temos aqui estudantes que, através do esporte, conseguem sonhar e cada vez ir mais longe com seus objetivos. Uma das etapas do Circuito do Interior de Pernambuco de natação acontece esse mês em Garanhuns e deve reunir cerca de 300 atletas. De Caruaru são mais de 30, que devem competir em alto nível. Os 25 metros dessa piscina semiolímpica parecem ser pequenos para o tamanho do desempenho desses jovens atletas. Mas cada um deles, apesar da idade, já tem um compromisso pensando no futuro. Chancelado pelo professor, esse futuro parece estar bem consciente na cabeça dos atletas. São muitos os exemplos. Marina, com 17 anos, está na fase final do ensino médio e tem encontrado na natação uma força especial para conciliar os sonhos dos estudos com a vida de atleta. Por eu estar no terceiro ano, é realmente um pouquinho mais puxado, assim. Mas, assim, a natação, para mim, além de ser um esporte que eu gosto, me tornou uma fórmula de escape mesmo do estresse da escola mesmo. Gosto muito de nadar e eu quero levar isso adiante mesmo, eu gosto muito mesmo. Em uma das raias, encontramos uma atleta, pequeno só no tamanho, mas uma fera quando o assunto é natação. Esse é o pequeno Adalberto Neto, apenas 11 anos de idade. Mais uma disciplina de invejar. Para mim a natação é muito importante. Além de um esporte, é uma prioridade e eu gosto muito de fazer. Já faz parte de mim. Um pouquinho mais velha, Júlia, com 14 anos, reforça uma tendência de todo o time. Compromisso, resultados e foco no futuro. Representa um esporte de diversão também, com comprometimento. E que me traz alegria. E detalhe, a atleta é filha do treinador, mas nada de moleza por aqui. Muita disciplina e a cobrança tem resultados. O paizão ou o treinador que o diga. E para ela vem sendo um grande desafio buscar resultados, índices, e ela vem tendo resultados expressivos
nesses últimos meses, últimos anos. E por falar em apoio familiar, olha só essa mãezona fã, torcedora e apoiadora da pequena Eva, toda orgulhosa, registrando o desempenho da filha. Michele resume de forma especial o quanto a natação mudou e é importante na vida da filha. Histórias que mostram a força do esporte na formação das pessoas. Eva começou nadando por segurança, né? Todo o processo de segurança que a natação traz. A gente tenta dar o suporte para que ela consiga chegar o mais longe possível. Mas o coração do lado de cá fica querendo pular dentro da piscina também, né? Então a gente grita, vai junto. Boa sorte para essa turminha. O Circuito Pernambucano de Natação vai ser realizado no Sesc Garanhuns a partir das 8 da manhã deste sábado. Para entrar no local não será cobrado nenhum valor, apenas a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Vamos para mais um intervalo. Na volta tem as últimas informações sobre o incêndio que atingiu 4 galpões no bairro Indianópolis, aqui em Caruaru. E ainda tem o Som e Sotaque, com a presença de Targino Gordim. Imaginando me chama, fazendo aquelas coisinhas. 12h 45 minutos. A gente volta já com a B1. No seu olhar, uma intenção de beijar minha boca, fogo no colchão, a conversa é pouca, quando arrepia a pele. Estamos de volta com o AB1, 12h 49 minutos. Desde o início do AB1, a gente está trazendo para vocês informações sobre o combate ao incêndio no bairro Indianópolis, que atingiu 4 galpões. Franklin Portugal está desde cedo nessa cobertura. Traz agora as últimas informações no AB1 de hoje. Franklin. Pois é, Eliakim, como a gente já vem mostrando, né, os 4 galpões atingidos. A gente tem desse lado aqui 2 galpões que a preocupação é de se fazer por parte do Corpo de Bombeiros o trabalho de rescaldo. Então é a situação mais sob controle. Já aqui, estes 2 últimos, aí sim a situação é mais preocupante e a gente percebe fumaça, muita fumaça, ou seja, tem muitos focos de incêndio, são focos distribuídos, escondidos, então torna o trabalho do Corpo de Bombeiros mais desafiador. Então a máquina que a gente vê aí em operação procura retirar esse material que a gente vê aqui, que parece ser mesmo um compensado, uma madeira, e à medida que o Corpo de Bombeiros vai trabalhando e vai combatendo, né, jogando água, direcionando água para esses pontos, vai também retirando esse material de madeira para evitar que esse seja, né, um combustível para o fogo, enfim, para a propagação do fogo. A gente percebe também, olhando para o galpão, que a parte de cima, né, o teto, ele já cedeu, né, por conta da ação do incêndio desde ontem, as altas temperaturas. Há esse trabalho por parte do Corpo de Bombeiros, há o trabalho paralelo da Defesa Civil, esperando um ok do Corpo de Bombeiros para ter uma melhor avaliação destas estruturas. A Defesa Civil, que direciona carros-pipa para ajudar a municiar aqui os veículos do Corpo de Bombeiros e assim não faltar água para essa área, até que a situação de fato seja controlada na totalidade. Como a gente já pôde acompanhar também nessa edição do AB1, o representante da Neoenergia falou sobre o restabelecimento de energia na área, já que ontem, no primeiro momento, o corte de energia afetou cerca de 10 mil moradores dessa área do Indianópolis. A gente está falando aí de mais de 370 pontos de consumo de energia entre estabelecimentos comerciais e residências. Então, hoje, agora, nesse momento, está faltando energia no entorno dos galpões. Então, foi feita uma reconfiguração dessa estratégia de energia e a promessa, a indicação da Neoenergia é que a energia seja restabelecida nessa área do Indianópolis ainda hoje, nesta sexta-feira. Portanto, a gente acompanha esse trabalho e quem vem aqui nos acompanhando desde o início do AB1, também conferindo com a gente esse esforço, esse trabalho de um incêndio que está sendo considerado um dos maiores de proporção da história aqui de Caruaru. A gente segue acompanhando, Eliakim. Franklin, muito obrigado pela sua participação nessa cobertura, nesse AB1, desde o início dessa edição, a gente trazendo informações desse incêndio que repercutiu bastante. Obrigado, Franklin, bom trabalho aí para você.
Vamos de música agora. Hoje, sexta-feira, tem Som e Sotaque e o convidado da vez é o cantor Targino Gondim. Bora conferir. Oi, gente, muito boa tarde. O Som e Sotaque de hoje está especialíssimo. Estou com essa fera, Targino Gondim. Oi, prazer, que prazer. Eu estou feliz de estar com você aqui. Seja bem-vindo, claro. à telinha da TV Asa Branca. Mas TV Asa Branca. Vai bater um papo especialíssimo aqui sobre a carreira desse grande artista que inspira tanta gente. Targino, conta pra gente assim, tuas referências. Eu gosto sempre de começar assim. Vamos contando pro pessoal de casa. O Targino se inspira em quem? Eu inspiro em tudo, assim, mas só que a minha grande base é Dominguinhos, Luiz Gonzaga, né? Porque eu herdei do meu pai, a herança foi essa, foi a paixão pela obra de Luiz Gonzaga até hoje. Esses dias eu estava me pegando assim, ouvindo o Luiz Gonzaga e cantando, rebuscando as coisas dele. Mas, assim, sempre antenado também com agora, com né? a atualidade. Isso, com a atualidade. Então, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Marinês, Trio Nordestino, enfim. Mas papai era só músico ou era só admirador do forró? Era músico ou era só admirador do forró? Caminhoneiro apaixonado por Luiz Gonzaga, inventou de sair de Salgueiro, Pernambuco, para ir lá para o Rio de Janeiro, que ele trabalhava para lá por conta do meu avô, engenho de rapadura e tudo tal. E aí meu pai inventou de comprar uma sanfona sem saber tocar. Aí veio para Salgueiro, ficou ali matutando sem conseguir tirar uma nota dali. Aí uma pessoa que foi criada pelos pais de Luiz Gonzaga, Eugênio Gonzaga, lá em Exu, foi morar com Luiz Gonzaga, ganhou a primeira sanfona de seu Luiz lá no Rio de Janeiro, voltou para o Nordeste sem sanfona. Quando chegou lá, disseram para ele, ó, o filho de Zeca Targino lá em Salgueiro, a 100 quilômetros aí, tem uma sanfona novinha. Aí foi conhecer meu pai, e aí foi a forma que meu pai começou a aprender um pouco de sanfona. Sinto falta de você, meu amor, não sei viver junto a essa solidão. Meus olhos andam cheios d'água, com minha mágoa, tô sofrendo de paixão. Vivo feito passarinho, perdido ninho, e não encontro alguém pra se alinhar. Não sabia ferido, agora perdido sem você. Pra me achar, sem você não acha medo, nem xodó e nem sossego. Não encontro alguém pra me acalmar. Meu amorzinho, nós dois juntinhos, tem bem baixinho, pra morar. Me olha com malicinha, imaginando me chama, fazendo aquelas coisinhas que a gente faz quando se ama. No seu olhar, uma intenção de beijar minha boca, fogo no colchão, a conversa é pouca, quando arrepia a pele. Fica tudo dele, ela que me leve, nesse vai e vem, um forró faz bem, se tá bom pra ela, fica bom pra mim também. Me olha com malicinha, imaginando me chama, fazendo aquelas coisinhas que a gente faz quando se ama. Me olha com malicinha, imaginando me chama, fazendo aquelas coisinhas que a gente faz quando se ama. Não passa rápido. Esse programa tá passando muito rápido toda vez, com bate-papo com gente boa que tem história para contar. Mas, Targino, muito obrigado, viu? Obrigado. A turma de Caruaru, região Pernambuco, abraça você. Você é um pernambucano, um pernambuano. Um Pernambuco, nasci aqui em Salgueiro, mas me criei na Bahia. Tenho muitos amigos aqui, Sebastião Silva, Marquinhos Café e tantos outros. Agora fazer Clever Lemos também aqui Clever agora, Lemos, que é artista também, soltar. amigo nosso. Então estou muito feliz de falar com vocês e com todo mundo aí, toda a audiência inteira aí da Asa Branca. Obrigado, um beijo grande. A gente se encontra logo mais aqui na telinha da TV Asa Branca, no Som e Sotaque. Fique com Deus. E eu tô só aprendendo com essa turma, só aprendendo. Bora! Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, dando pelos sertões e dos amigos que lá deixei.
Olha, durante toda a edição do AB1 dessa sexta-feira, você acompanhou a nossa cobertura sobre o incêndio que destruiu tudo que havia em 4 galpões no bairro Indianópolis, aqui em Caruaru. Um prejuízo enorme para os empresários. E olha só, a Eliane Melo, que é proprietária e diretora executiva da CH Utilidades, a loja onde o incêndio começou, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre o incêndio que destruiu a unidade. Vamos ver o que ela disse. Oi, pessoal. Estou aqui na frente da minha loja. Um sonho de toda uma vida que acabou de minutos. Quero aqui expressar minha gratidão a cada um de vocês. Vários empresários vindo aqui falar conosco, dando mensagens, colocando seu apoio para nos ajudar. E eu tenho certeza, eu creio, porque nada disso vai abalar minha fé em Deus, nada, gente. Porque de onde a gente veio e chegou até aqui, a gente vai se reerguer novamente, porque eu e meu esposo vivemos isso porque amamos o nosso trabalho. Vocês viam todos os dias aqui a entrega com amor, com cuidado para todos vocês. E a gente vai voltar com toda força, com toda garra. E eu preciso do apoio de vocês, da ajuda de vocês, para quando a gente reabrir, vocês estarem de volta nessa loja maravilhosa que é a CH Utilidades. Então, muito obrigado. Desculpa, é porque eu não consigo parar de chorar desde ontem. É tudo muito difícil, graças a Deus, não teve ninguém ferido, toda a minha equipe maravilhosa aqui junto comigo, ninguém se feriu, nenhum cliente, foram percas materiais, mas que dói muito, porque é um trabalho de uma vida toda. Então, muito obrigado e em breve a gente vai voltando aos pouquinhos aqui, gente. Obrigada de coração. Eu amo vocês, meus seguidores fiéis, CH Utilidades. Antes de encerrar o AB1, todos nós que fazemos o Grupo Asa Branca, deixamos aqui a nossa mensagem de solidariedade aos empresários dos galpões atingidos pelo incêndio no bairro Indianópolis. Certamente não é fácil ver tudo aquilo que construiu em anos ser destruído em horas. Fica aqui nosso apoio a eles e também às famílias de todos os colaboradores dessas empresas. Graças a Deus que ninguém ficou ferido, né? Foram perdas materiais. A gente fica na torcida para que todos se recuperem e voltem às atividades normais o quanto antes. A gente segue durante todo o dia nessa cobertura e logo mais à noite no AB2 você confere mais informações sobre esse caso. O AB1 dessa sexta-feira fica por aqui. Boa tarde para você. Até a próxima.